Olá, tudo bem? Vocês sabem quais as formas de um produto químico entrar no nosso organismo? É isso mesmo, produto químico de forma geral, seja um produto químico inflamável, um produto químico combustível, um óleo, uma graxa, uma tinta, um solvente. É importante a gente entender as formas com que esse produto ele entra em contato com o nosso corpo e chega até o nosso organismo. São três formas desses produtos entrarem em contato com o nosso corpo. Através da pele ou derme, através do aparelho, sistema nosso respiratório, nariz e até mesmo a boca também, a gente às vezes consegue respirar pela boca, e através da nossa boca mesmo, quando a gente come, né, ingere algum tipo de produto químico. Então, dentro desse treinamento hoje, na segurança no manuseio de produtos químicos, a gente vai falar sobre o produto químico utilizado principalmente dentro da manutenção. Você que é mecânico, que é borracheiro, que é eletricista, que é auxiliar de mecânico, de forma geral, que trabalha numa oficina, você que é técnico, engenheiro, que gerencia esse tipo de profissional, também é importante esse treinamento. O objetivo nosso hoje aqui é capacitar os colaboradores do setor de manutenção de ônibus, de caminhão, de manutenção de forma geral, que tenha contato com o produto químico. É muito difícil a gente trabalhar numa oficina, seja numa oficina de manutenção mecânica, seja até dentro de uma borracharia, lubrificação, são muito integrados esse tipo de manutenção. E geralmente esses colaboradores, eles têm essa exposição a esses produtos químicos. Então nós vamos fazer o quê? Identificar os riscos associados aos produtos químicos. Nós vamos falar como a gente vai compreender a importância da FISPIC. O que é a FISPIC? Que é a ficha de informação de segurança dos produtos químicos. Você que manuseia qualquer tipo de produto químico, seja numa manutenção, seja em qualquer ambiente, você tem que conhecer a FISPIC. Dentro da FISPIC vai estar todas as informações que são importantíssimas ali para você conhecer antes mesmo de manusear esse produto químico e principalmente interpretar as FISPICs. Algumas empresas adotam a prática de resumir essa FISPIC e deixar nos postos de trabalho com as principais informações. Quais são as medidas de primeiros socorros que eu devo tomar se eu estiver em contato com esse produto, se tiver algum princípio de incêndio, qual tipo de extintor, como combater um incêndio, se tiver um derramamento daquele produto, como é que eu vou fazer a contenção. Então, dentro da FISPIC é fundamental a gente, às vezes, extrair e deixar ali um resumo em apenas uma página para o colaborador que manuseia o produto químico, ele saber o que fazer naquele momento. Porque, às vezes, a FISPIC, né, elas vêm com 30, 40, 50 páginas ali, e para o colaborador, né, folhear tudo aquilo ali no momento de emergência é mais complicado. Apesar que você, como colaborador, deve entender do produto que você está manuseando. Ler, fazer a leitura dessa ficha de informação de segurança dos produtos químicos. Vamos falar também como utilizar corretamente os equipamentos de proteção individual. Quando se fala de manutenção, é muito comum contato com graxa, com óleo, os hidrocarbonetos, os minerais, e é fundamental a gente utilizar os EPIs para evitar o contato, para que aquele produto químico não chegue ali no nosso organismo. Então nós vamos falar dos EPIs respiratórios também, né? Geralmente a proteção respiratória vai proteger o quê? O nariz e a boca. E tem alguns cremes que a gente pode passar na pele, no braço, no antebraço, para proteger, principalmente quem trabalha com contato com graxa. Alguns procedimentos seguros de manuseio e armazenamento. Agir adequadamente em caso de acidente. O que fazer numa situação emergencial? É importante também saber o que não fazer dentro de uma situação emergencial. E também realizar o descarte correto de resíduos químicos. Nós temos também que pensar não só na saúde e na segurança, nossa, como colaborador, mas também pensar no meio ambiente. Dentro de oficinas, dentro de manutenção, é muito comum os resíduos perigosos, né, produtos contaminados, né, materiais sólidos, estopa, pano contaminado com óleo, com graxa. Eu tenho que destinar de forma correta aquele material contaminado para uma empresa certificada, para que eu não contamine o solo, as águas ou até mesmo o ar. Então, nós temos que saber que a segurança é responsabilidade de todos. Então, nós temos aqui os principais produtos químicos que são utilizados dentro de uma manutenção. Aqui fala da graxa lubrificante.
ela é muito utilizada para lubrificação de rolamentos, articulações, ela pode fazer o quê? Causar irritação na pele e nos olhos. Então a graxa é fundamental para quem é mecânico, para quem trabalha com lubrificação também, e é um material indispensável para você. Mas o contato direto com a graxa, principalmente com as mãos aqui, a pele, né, a palma da mão, a parte onde pode o contato com essa graxa entrar na nossa DMI, até a nossa rede sanguínea. Né? Então pode causar irritação na pele, nos olhos, eu tenho que me proteger. A gente vai falar como. O óleo diesel, por exemplo, é um combustível inflamável, ou seja, ele pega fogo com muita facilidade. Então eu tenho que saber aonde armazenar, tem um local adequado para armazenar. Né? A inalação do óleo diesel, o contato prolongado, pode causar ali problemas respiratórios. Além disso, outro exemplo de produto químico, aditivo, inclui fluidos de radiador e freio, que vocês utilizam muito. Pode conter substâncias ali corrosivas e tóxicas. E as tintas e solventes contêm compostos orgânicos que são voláteis. Né? O que seria voláteis? Todo material que a gente chama de volátil é aquele que emana gás ali também, né, na temperatura ambiente. Então ele evapora ali quando ele, né, não tem o fechamento correto e pode causar ali um incêndio facilmente. Então nós temos aqui os produtos químicos, né? Aqui uma tabela que mostra, né, o óleo diesel é o mais utilizado, seguido pela graxa, aí vem os aditivos e também as tintas e solventes, a frequência que é utilizado esses materiais. Então, nós vamos falar agora dos riscos associados aos produtos químicos. Então tem uma placa de identificação aqui que mostra perigo produto químico. Às vezes você que trabalha numa manutenção já se acostumou tanto com o produto químico que esquece dos perigos que ele pode trazer para a sua saúde, pode causar um acidente como incêndio ou até mesmo uma explosão naquele ambiente. Então, sempre consultar a ficha daquele produto antes de manusear qualquer produto químico, principalmente os produtos que você não conhece. Então, quais são os principais riscos à saúde? Esses produtos podem trazer irritação na pele, nos olhos, podem trazer problemas respiratórios, intoxicação, queimaduras químicas e efeitos ao longo prazo, como dermatite crônica. Então, por exemplo, a graxa é um produto que ela, quando você tem contato com ela direto, com a pele, ela não vai queimar a sua pele. Mas tem alguns produtos que podem acontecer isso. Por isso que você que é mecânico, que trabalha com graxa, com produto químico, tem que utilizar ali o Luvex, que é um creme de proteção, dependendo do produto químico, uma luva impermeável, seguir as orientações dos procedimentos internos da sua empresa. A empresa ela tem que determinar quais EPIs que você deve usar de acordo com a sua função e a tarefa que você está executando. Quais os riscos de incêndio, explosão? Por exemplo, produtos inflamáveis como combustíveis, solventes e alguns aditivos, eles causam incêndios, explosões quando expostos à fonte de ignição. Por isso que é importante, quando eu falo de produto inflamável e combustível, tem que ficar numa área isolada o armazenamento desse produto. O depósito de inflamáveis de combustíveis tem que ser separados numa área isolada, uma área coberta, mas uma área ventilada. Eu não posso deixar dentro de áreas fechadas, porque se tiver um vazamento, eu posso criar uma atmosfera explosiva naquele local e qualquer fonte de ignição é o suficiente ali para haver um incêndio ou até mesmo uma explosão. Os riscos ambientais também, a questão da contaminação do solo, da água, por descarte inadequado, afetando ali ecossistemas e podendo gerar até multas ambientais. Então eu posso contaminar o ar, geralmente com produtos ali, né, aerodispersóides, por exemplo, que uma pintura, por exemplo, spray, ele vai para o ar e contamina o ar. Eu posso ter contaminação do solo, principalmente com líquidos ali que derramam no solo. Dentro de uma oficina eu tenho que ter ali nela toda impermeabilizada, com uma proteção ali do solo para não contaminar os lençóis freáticos. Contaminação da água também, que é muito parecido com a contaminação do solo. Né? Se eu tiver próximo ali rios, lagoas, naquele local, e tiver um vazamento, eu posso ter essa contaminação. Por isso que a empresa tem que ter bem definidos os procedimentos, né, ambientais, de como manusear, descarte, as contenções também desses materiais. E também temos os riscos aí por incompatibilidade, ou seja, são aquelas reações químicas perigosas que podem ocorrer quando os produtos incompatíveis eles são misturados de forma acidental. Dentro do depósito de inflamável combustível,
tem que ter ali uma tabela de compatibilidade com a relação dos produtos que estão ali, né? Geralmente uma relação do produto na vertical e na horizontal, e com qual que ele é compatível, com qual que ele não é. Então, eu não posso colocar um produto que é incompatível com o outro no mesmo ambiente, porque pode ter ali que uma reação e a gente ter uma mistura acidental e ter um acidente dentro daquele ambiente de trabalho. Agora nós vamos falar um pouco da ficha de informação de segurança do produto químico, a famosa FISP. Quais as principais, né, informações que nós temos na FISP? A gente vai ter identificação de perigos, medidas de primeiros socorros, medidas de combate a incêndio, o controle para derramamento e o manuseio e armazenamento. É um documento que é obrigatório e que contém essas informações que eu acabei de falar. Então, o que é importante? Sempre consultar a FISP antes de manusear. A empresa, para facilitar, pode fazer um resumo dessa FISP para o colaborador, ali, um laboratório, uma manutenção. Dentro da manutenção, por exemplo, é fundamental ter a relação de todos os produtos que eu manuseio ali e num quadro de aviso, uma gestão à vista ou na área operacional, ter esse resumo dessas FISPs, né, é fundamental para que você tenha informação em tempo real, ali, de forma rápida. Então, por exemplo, quando se fala de identificação de perigos, a gente tem a classificação e os pictogramas de cada produto, a gente vai ver o que é isso, como é que ele é classificado, as medidas de primeiros socorros, por tipo de exposição, as medidas de combate a incêndio. Nós temos que ter os agentes extintores. Quais os extintores que eu devo utilizar? Quando se fala de produto químico, o principal extintor que a gente vai utilizar é o pó químico seco. Eu não posso usar o extintor de água, por exemplo. Eu posso utilizar o extintor tipo pó ABC também, ou até mesmo o CO2, vai depender de cada produto que eu tenho naquele ambiente. Também o controle para derramamento, qual o procedimento, quais os kits que eu tenho naquela área para conter os cordões, os absorventes ali, que eu vou fazer com que, quando tem um derramamento, eu não deixe aquele derramamento, né, ir para outras áreas ali, eu faço isolamento com esses kits, treinamento para manusear esses kits é fundamental, e as condições seguras através do manuseio e armazenamento. O procedimento é fundamental quando se fala de manuseio de produtos químicos. Aqui a gente tem um exemplo de uma ficha de informação de segurança, uma página, né, da ficha de informação de segurança do produto químico. Você que trabalha com manutenção e nunca viu uma FISP na mão, cobra seu supervisor, seu encarregado, para colocar todas as FISPs à disposição de você no seu setor e leia esse procedimento, leia essa ficha de informação. Vamos falar um pouquinho agora dos EPIs, do equipamento de proteção individual. É importante ressaltar, pessoal, que o EPI é a última barreira. Quando a gente fala de hierarquia de controle, né, o ideal é, quando eu tenho um risco, o produto químico é um risco, eu tenho que tentar eliminar. Então, por exemplo, como que eu elimino? A empresa, por exemplo, tem um produto químico lá. Tem como eu ficar sem aquele produto que é agressivo? Ah, não. Tem como substituir ele por um produto menos agressivo, por exemplo? Essa é o exercício que nós temos que fazer obedecendo a hierarquia de controle. Tentar eliminar, substituir. Se eu não consigo substituir, medidas de engenharia. Tem como esse produto trabalhar numa área onde não tem pessoas, por exemplo? Ser automatizado. Né? Medidas de separação, né? Pessoas não ficar próximas ao produto. Medidas administrativas, que são os procedimentos. E, por fim, o equipamento de proteção individual. O EPI é a última barreira. O EPI é muito importante, ele é fundamental, mas ele é a última barreira quando se fala de qualquer tipo de risco. E com relação ao produto químico não é diferente. Então, quais são os principais EPIs quando se fala de produto químico? Aqui nós estamos falando, por exemplo, de máscara de proteção, um respirador. Né? Ele vai proteger contra a inalação, né, tanto pelo nariz quanto pela boca, de vapores e gases tóxicos. Né? Então, geralmente a gente vai utilizar modelos com filtro de carvão ativado para tintas e solventes. Mas, como eu falei no início, é fundamental você procurar o técnico, o engenheiro, o responsável da segurança da sua área, ou o supervisor, para ver qual respirador, qual máscara de proteção você vai usar. O óculos de proteção, ele vai proteger os olhos aí contra respingos de produto químico e poeiras e partículas. Muitas pessoas, às vezes, trabalham nesses setores sem usar o óculos. Se tem produto químico, eu tenho óculos, se tiver algum acidente, um tombamento de um tambor, na hora que eu estiver manuseando, for contra o meu rosto, por exemplo, meus olhos vão estar ali protegidos. Então, o óculos ele é fundamental dentro desses ambientes também. A luva de segurança vai proteger a mão, né, as duas mãos, contra o contato direto com o produto químico.
Então, é importante usar a luva de nitrílica para óleos e graxas. A luva tem que ser o quê? Impermeável. Eu não posso utilizar uma luva de pano, por exemplo, uma luva de vaqueta, ou até mesmo uma luva de couro para manusear produto químico. Por quê? Se tiver um derramamento, a luva ela é permeável, ou seja, o produto permeia e vai estar em contato com a minha pele. O vestuário adequado, o macacão, o avental que cobre a maior parte do corpo, evitando o contato da pele com substâncias perigosas. Tem também as botas de segurança, que vai proteger. Geralmente, a bota aquela bota de cano longo, né, quando, dependendo da atividade que eu vou realizar, ela protege o pé e boa parte da canela também do colaborador e ela tem que ser impermeável. Então, o EPI só é eficaz se for utilizado corretamente também em boas condições. Não está mostrando aqui, mas o que também é fundamental para manuseio de óleos e graxas, o creme de proteção para as mãos. Tem muitas marcas, mas o mais conhecido é o Luvex. É um creme que eu vou passar nas mãos e nos braços antes de eu realizar a atividade. Esse creme, ele tem um certificado de aprovação, ele é considerado um EPI. E esse creme, ele é importante porque ele vai criar uma película protetora na nossa pele e mesmo a gente não conseguindo ver, ele cria essa película e o contato da graxa, por exemplo, o óleo, ele protege, não entra em contato direto com a nossa pele o produto. É importante, mesmo que eu lave a mão só com água, esse creme não sai. Para ele sair, eu tenho que lavar com água e sabão neutro. Então, por isso que é importante você que é mecânico, que é borracheiro, que é auxiliar de mecânico, que tem contato com óleo e graxa, procurar saber, utilizar esse creme, não deixar ele dentro do armário. Muitas empresas fornecem ali o potinho do creme e as pessoas deixam no armário ali e não usam. Ele é para proteger você, para você não ter nenhum tipo de problema relacionado a contato com esses produtos aí que eu acabei de falar. Então, geralmente o mecânico ali, o que vai utilizar, ele passa antes de iniciar suas atividades. Ele trabalha a par da manhã ali, se ele for tomar um café, lavar a mão com água e sabão, ele tem que passar novamente ali o produto, o creme, para proteger. Na hora do almoço, a mesma coisa. Lavou a mão com água e sabão, passa novamente. E é importante, né, as empresas fornecerem esse creme para quem tem esse tipo de exposição, porque ele protege. Né? Não é somente fornecer e assinar na ficha de EPI, é o colaborador usar, a empresa fazer inspeções para ver se está usando, ver ali a vida útil do creme, né, o tempo que dura aquele creme ali né, se o colaborador trabalha todos os dias, né, quantos dias que vai durar um pote, verificar se o pote está vazio, se ele está trocando e se ele está utilizando o creme de forma correta, ok? O armazenamento também é fundamental, é uma medida de controle muito importante, né? Nunca armazene produto químico próximo a alimentos. Então, a separação por compatibilidade, que eu falei no início, a tabela de incompatibilidade, o produto, para ser armazenado no mesmo ambiente que o outro, tem que ser compatível com ele. Então, os produtos incompatíveis, eles devem ser armazenados separadamente para evitar o quê? Reações químicas perigosas. Eu já falei disso no início. Os recipientes têm que ser o quê? Adequados. Utilizar sempre o recipiente original, que vem da fábrica, que já é adequado, ou específico para cada produto devidamente identificado. Tem recipiente produto químico que eu fraciono. Ou seja, ele vem num tambor de 200 litros, eu preciso diminuir ali a quantidade para utilizar, eu tenho que ter um recipiente, um vasilhame adequado, certificado, para me fracionar aquele produto. Fracionar é quando eu pego um produto de um recipiente maior e coloco um recipiente menor. E quando eu fraciono, eu tenho que fazer a identificação desse produto. Tem muitos produtos químicos aí que podem ser confundidos, por exemplo, com alimentos. Então tem que ter identificação. É muito comum as pessoas, às vezes, pegar a garrafa PET de refrigerante, colocar produto e não identificar. Aí a pessoa pensa que aquilo é um suco e toma e tem um acidente muito grave. Então, por isso, tem que fazer a identificação. A questão da ventilação também. Áreas de armazenamento, elas devem ser o quê? Bem ventiladas para evitar acúmulo de vapores tóxicos. Eu tenho que garantir que se tem algum tipo de vazamento, se tem algum tipo de produto que está ali emanando ali, né, principalmente os inflamáveis, que aquilo ali vai circular e não vai ficar armazenado e transformar ali numa área com risco de incêndio. E a sinalização é fundamental, principalmente para os leigos. Quem trabalha com produto químico, às vezes conhece o risco, né? Tem que conhecer o risco, conhece a FISP, conhece as sinalizações
Mas o leigo que passa naquela área, por exemplo, sinalização de não fume, não utilize chama ali naquele local, é fundamental, né? As áreas de armazenamento, elas devem ser claramente sinalizadas com riscos associados aos produtos. Então, o armazenamento seguro, ele é fundamental. Vamos falar um pouco agora de primeiros socorros. Tá? Aqui nós temos os números aqui do lado direito, né, do SAMU, do Corpo de Bombeiro, do Centro de Informações Toxicológicas. Essa informação é importante ter nesses locais. Colocar ali os números que devem ser ligados, dentro do plano de emergência da empresa também. Então, quando você tem um contato com a pele, é importante fazer o quê? Lavar abundantemente com água durante ali 15 minutos. Remover as roupas contaminadas, procurar um atendimento médico imediatamente. Contato com os olhos, né? Eu vou lavar com água fria, também por 15 minutos. Vou encaminhar a vítima para atendimento médico também imediatamente. Todos os casos a gente tem que encaminhar para o médico. Mas o primeiro socorro ali, se tiver uma equipe de brigada, um socorrista, é importante. Mas a água sempre vai ajudar nesse caso. A inalação, remova a vítima para o local que é ventilado. Se a pessoa inalou, está intoxicada ali, eu tenho que levar para um local onde tem que ar corrente, né? Afrouxar as roupas. Se tiver dificuldade respiratória, procurar o quê? Um atendimento médico imediatamente. Evitar pessoas em volta, pode, né, prejudicar ainda mais a ventilação. A ingestão, quando a pessoa ingere algum produto acidentalmente. Não provocar vômito em caso, por exemplo, de ácidos, bases ou derivados o quê? De petróleo. É importante, gente, inalou, procurar um atendimento médico, se possível, já com a FISP daquele produto que a pessoa inalou na mão, até para o médico consultar, às vezes o médico não conhece, ele consultar e ele saber o que fazer dentro ali do pronto atendimento. A questão aqui também de derramamentos, os controles de derramamentos, principalmente quando se fala de inflamáveis, né? Primeiro passo, evacuar e isolar a área. Teve vazamento, tira as pessoas da área, isola, né? Afastar as pessoas que não estão ali envolvidas na contenção, fechar portas e janelas, utilizar os EPIs adequados para estar fazendo ali a contenção, luvas, óculos, máscaras e botas antes de iniciar a contenção. Essa contenção tem que ser feita por uma equipe treinada, de preferência a brigada de emergência treinada, capacitada para isso. Importante conter o derramamento, usar materiais absorventes, por exemplo, areia, vermiculita, para conter o espalhamento. Isso depende de cada tipo de característica de produto que tem. A empresa tem que já deixar os kits ali próximos para já utilizar de forma imediata. Recolher o material, né, utilizar pá, balde de plástico para recolher o material contaminado. É importante ser de plástico, né, um produto inflamável, por exemplo. Qualquer tipo de fricção que tiver ali pode começar um princípio de incêndio. E o descarte adequado. Eu tenho que identificar como resíduo químico e encaminhar para descarte apropriado. Geralmente as empresas utilizam tambores, bombonas, identificam e já colocam ali no depósito de resíduo para uma empresa especializada vir pegar e dar a destinação certa, a destinação correta. Essa empresa vai emitir ali um certificado de destinação, a empresa tem que armazenar. Se tiver alguma fiscalização ambiental, a empresa já tem ali aquela evidência. Então, identificar, né, o produto químico. Aqui nós temos, né, que para derramamento maiores de acima de 1 litro, comunicar imediatamente o responsável pela segurança do trabalho. Qualquer tipo de derramamento, de vazamento, é importante envolver a segurança do trabalho, é importante investigar o porquê daquele vazamento. Geralmente, produtos ali que tem esse risco já tem uma contenção, já é impermeabilizado o piso, isso facilita bastante, né, o trabalho da brigada de emergência. Aqui nós vamos falar um pouco agora do descarte correto de resíduos, né? O descarte, por exemplo, inadequado de produtos químicos pode causar, por exemplo, o que mais acontece? Contaminar solo e água. Ou seja, se eu pego lá um óleo diesel e deixo derramar direto no solo, sem ser impermeabilizado, quando o solo ele é impermeabilizado, né, ele é um solo liso, ele não tem poro, o solo ali, não tem como aquele produto, aquele óleo diesel passar. Por isso que a gente fala que é impermeável. Então, geralmente áreas de manutenção, áreas que tem produto químico, tem que ter essa impermeabilização. Então, a partir do momento que derramou ali, eu vou limpar aquilo ali, eu tenho ali a certeza que não contaminou o solo. Quando cai direto, né, no concreto ou na terra, na grama, com certeza vai contaminar os lençóis freáticos.
Aconteceu isso, eu já tenho que remover imediatamente, achar até onde que foi aquela contaminação para não chegar nos lençóis freáticos. Isso causa também danos à fauna, à flora, né, à floresta, os animais. Risco à saúde pública também, pode contaminar ali a algum local que vai captar água para abastecimento das redes aí de abastecimentos, né, como Copasa, entre outras, que fazem, né, o tratamento de água. Multas e sanções ambientais. A empresa pode ser multada por isso. Então, temos aqui algumas diretrizes para descarte correto. Primeiro, eu tenho que segregar os resíduos por tipo e também por compatibilidade. Eu tenho que identificar, rotular claramente todos os recipientes de resíduo. Isso é muito importante para saber o que tem ali. Eu tenho que acondicionar, usar recipientes adequados e resistentes para não ter nenhum tipo de vazamento. E eu destinar para as empresas licenciadas. É lógico que uma empresa que tem esse tipo de problema vai ter um SESMIT ali, vai ter alguém do meio ambiente que vai ter que já dar toda a diretriz de como que identifica, de como que faz o rótulo, onde que acondiciona, qual o local, qual a empresa que vai fazer o recolhimento. Isso é muito importante. Aqui a gente tem os principais resíduos químicos na manutenção. O óleo graxa, ele é quase 50%, né? É muito comum usar óleo e graxa dentro de manutenção. Depois vem aí os solventes, tintas, as embalagens contaminadas também e outros produtos diversos aí. Uma informação muito importante, gente, nunca descartar produtos químicos em ralos, pias ou lixo comum. Isso vai aí para o esgoto, por exemplo, e vai dificultar o tratamento das estações de tratamento dos efluentes, que é para esgoto que é sanitário. Então, se eu tenho produto químico ali, vai dificultar, vai dar problema. Por isso, eu nunca posso fazer esse tipo de descarte. Ok? Aqui nós temos aqui algumas recomendações, né? Alguns pontos chaves para a gente garantir a segurança. É importante, fundamental, você que manuseia produto químico, principalmente, né, a gente está falando de manutenção de oficinas mecânicas, conhecer o produto, você tem que saber as características deles, os riscos que tem aquele produto. Qual o risco se você tiver uma ingestão daquele produto? Se tiver contato com os olhos? Tem que saber. Isso é fundamental. Não é na hora que acontece acidente. Você tem que saber antes. Consultar sempre essa FISP. Antes de manusear qualquer produto químico, saber. Você está numa manutenção aí, mapeie os produtos. Tem que ter uma relação dos produtos que você tem dentro da manutenção. Quais as FISPs que tem disponíveis? Se tem ali um formulário, né, resumido da FISP na área disponível. Utilizar os EPIs adequados para cada tipo de produto e atividade. Como nós falamos, o ideal é não precisar de usar o EPI, é não ter o produto químico. Isso seria um sonho de qualquer prevencionista. Mas, enquanto a empresa não consegue trabalhar na hierarquia de controle, de eliminação, de substituição, de neutralização, de medidas de engenharia, de separação e medidas administrativas, vai ter que usar o EPI. É lógico que as medidas administrativas, como os procedimentos operacionais, é fundamental para ajudar também nesse trabalho. Além disso, armazenar corretamente os produtos, respeitando as compatibilidades, conhecer os procedimentos, onde que fica o depósito de cada tipo de produto, de cada característica, saber como agir em caso de acidente de derramamento. Se você trabalha com esse tipo de produto, tem que participar da brigada, tem que participar do plano de emergência, tem que participar dos procedimentos e, em caso de acidente, o que fazer? Ter a tranquilidade de seguir o procedimento para rapidamente acabar com aquela situação emergencial. E o descarte adequado, os resíduos e os produtos químicos e as embalagens. É importante saber que a segurança é uma responsabilidade de todos nós. Não é engenheiro, não é o técnico, não é o dono da empresa, é todo mundo trabalhando junto. O operacional, a manutenção, ela faz parte desse processo. E como você está recebendo esse treinamento a partir de agora, tem que agir de forma segura. Na dúvida, não faça, pergunte. Eu vou descartar um produto, eu não sei onde descartar. Pergunta o segurança do trabalho. SESB, envolve meio ambiente. Eu vou utilizar um produto aqui diferente. Pode ser utilizado dentro da empresa um produto que o SESMIT e a medicina do trabalho não conhecem? De forma nenhuma. O primeiro passo, pessoal, é identificar todos os produtos químicos que eu tenho dentro da empresa. Fazer um inventário desses produtos químicos, uma planilha, e verificar quais os controles que tem, se tem as FISPICs de todos, se todos os colaboradores foram treinados nessas FISPICs aí, passar as informações resumidas para o colaborador, para cada produto, deixar no quadro de gestão à vista ou na área operacional
o resumo de cada produto químico, porque para quem é operacional não vai ficar ali lendo 30, 40 páginas, tem que ter resumido as principais informações, tipo de produto químico, quais os riscos que tem para a saúde, quais os riscos que tem com relação a incêndio, quais os riscos que eu tenho que fazer quando tem contato, quais são as medidas de primeiro socorro, isso tem que estar bem específico nas áreas. Então é fundamental conhecer esses produtos, mapear eles, e na medida que for entrar algum produto que a empresa precise inserir, que não faz parte desse inventário, ele tem que ser aprovado, tem que passar por um comitê que vai aprovar, a segurança do trabalho, a medicina, o operacional, o setor de qualidade, o setor de manutenção, todos aprovarem, porque às vezes tem um produto que tem a solução igual ou até melhor e que agride menos o meio ambiente, que agride menos a saúde do colaborador. Então é fundamental a empresa fazer esse trabalho, identificar as características do produto, ver os riscos e ver quais EPIs que vão fornecer, quais os controles preventivos que vai ter e quais os controles mitigatórios. Mitigatório é a partir do momento que aconteceu o acidente. Tanto acidente com pessoas, quanto acidente envolvendo o meio ambiente. Eu tenho que ter ações necessárias para agir de forma adequada. Pessoal, se vocês gostaram de um conteúdo como esse, curta, compartilhe, comentem, deixe sua sugestão, sua crítica, sua pergunta, que todo dia nós vamos estar trazendo vídeos como esse, relacionados à saúde e segurança do trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo curso de Saúde e Segurança.